1777. Torbern Olof Bergman utiliza a expressão química orgânica para se referir à química dos compostos produzidos pelos organismos vivos. 1807. Johannes Jacobus Berzelius estabelece a teoria da força vital, segundo a qual somente organismos vivos possuiriam uma força especial que possibilitaria a produção dos compostos orgânicos. Desta forma, não haveria a menor possibilidade de produzir compostos orgânicos em laboratório. 1828. Friedrich Wöhler consegue produzir ureia em laboratório, um composto encontrado na urina, portanto, um composto orgânico, identificado pela primeira vez em 1773 por Hilaire Marin Rouelle, na França. Neste experimento, Friedrich Wöhler aquece sal de cianato de amônio, obtendo cristais de ureia. Em 1848, Leopold Gmelin afirma que todos os compostos orgânicos apresentam, em comum, a presença do elemento químico carbono. Mais tarde, Antoine Laurent Lavoisier, o pai da química, acrescenta, além do carbono, outros elementos que também fazem parte de maneira constante dos compostos ditos orgânicos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Estes são conhecidos como elementos organógenos. Finalmente, em 1858, Frédéric Auguste Kekulé conceitua a química orgânica como a química dos compostos do carbono. E assim, inicia-se a nossa grande aventura pelo mundo da química orgânica, a química dos compostos do carbono. Olá, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito bacana, estaremos falando sobre um dos assuntos mais importantes no ensino médio. Química orgânica, a química dos compostos do carbono. Mas antes de falarmos sobre a química orgânica, você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no Instagram, @KakaQuímica. Mas não vamos perder muito tempo hoje não, vamos falar sobre química orgânica. A química orgânica que, como na introdução do nosso vídeo, nós já explicamos, foi concebida como a química dos compostos produzidos pelos organismos vivos. A primeira ideia sobre química orgânica era de que apenas organismos vivos conseguiam produzir compostos orgânicos. Porque, segundo a teoria da força vital, proposta por Berzelius, somente os organismos vivos possuiriam aquela força especial que possibilitaria a síntese dos compostos orgânicos. Esta ideia caiu por terra em 1828, quando Friedrich Wöhler fez um experimento muito legal no laboratório.
Ele aqueceu o sal cianato de amônio e de repente começaram a aparecer cristais de ureia. A ureia que tinha sido isolada na urina em 1773 pelo nosso querido Rouelle na França, como nós já contamos para você no início deste vídeo. Mas vamos agora falar um pouquinho mais então sobre a química orgânica como a química dos compostos do carbono. Vem comigo! Características dos compostos orgânicos. Para conhecermos as características dos compostos orgânicos, primeiro precisamos conhecer as características do elemento químico carbono. Isso está enunciado nos chamados postulados de Kekulé, Friedrich August Kekulé. O que o Kekulé dizia? Vamos lá. Primeiro, o carbono é tetravalente. O que isso significa? O carbono faz sempre 4 ligações. Quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações simples, uma ligação dupla, 2 ligações simples, 2 ligações duplas, uma ligação simples e uma ligação tripla. Mas sempre ele fará 4 ligações. Uma outra característica bastante importante presente nos postulados de Kekulé é que o carbono possui 4 valências iguais, equivalentes. Uma outra característica é a capacidade que o carbono possui de formar cadeias. Cadeias pequenas, cadeias grandes, cadeias enormes, verdadeiras penitenciárias, as cadeias carbônicas. E veja, sempre que você acrescenta um carbono a mais na cadeia, você tem um composto com características totalmente diferentes. Então nós vamos encontrar no nosso dia a dia muitos compostos que a princípio a gente não sabe que é orgânico. Por exemplo, você sabia que os plásticos são compostos orgânicos? O isopor é um composto orgânico, além de tudo que se refere à vida animal, vegetal, tudo composto orgânico, porque é formado basicamente por átomos de carbono associado a outros elementos químicos. Os principais elementos químicos, chamados de elementos organógenos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Entram ainda neste grupo os halogênios, que são os elementos da coluna 17 da tabela periódica: flúor, cloro, bromo e iodo. Muito bem, os tipos de carbono. Nós temos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que é um carbono primário? É aquele que se liga numa cadeia carbônica a apenas um único átomo de carbono. Observando esse exemplo, nós temos uma cadeia carbônica, veja, todos os carbonos fazendo 4 ligações e cada um deles ligado de uma forma diferente. Então nós temos este primeiro carbono ligado a apenas um átomo de carbono, então ele é considerado um carbono primário. Das suas 4 ligações, apenas uma está sendo realizada com um átomo de carbono. Então nós temos aqui um carbono primário. Primário, 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 primário e primário. Veja, este carbono está ligado a 2 átomos de carbono, um de cada lado. Então nós temos um carbono secundário. Este carbono está ligado a 3 átomos de carbono. Então nós o consideramos um carbono terciário. E aqui finalmente nós temos um carbono quaternário, que é aquele carbono que está ligado a 4 átomos de carbono. Só faço um pequeno adendo aí, galera. Presta atenção no que eu vou dizer. Não importa se ele tem ligação dupla, se ele tem ligação tripla. O que importa é o número de carbonos ao qual ele está ligado. Se ele estiver ligado a apenas um átomo de carbono, ele é um carbono primário. A 2 átomos de carbono, carbono secundário. A 3 átomos de carbono, carbono terciário. E se ele estiver ligado a 4 átomos de carbono, é um carbono quaternário. As cadeias carbônicas, elas são representadas por fórmulas químicas muito interessantes. As principais fórmulas químicas são estruturais planas, estruturais condensadas, estruturais bondline e moleculares.
A fórmula estrutural plana é aquela onde aparecem todas as ligações. Veja, por exemplo, este composto, 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Todas as ligações estão aparecendo. Na fórmula estrutural condensada, nós temos um condensamento das unidades de repetição. Veja, 3 hidrogênios, H3C, 2 hidrogênios, CH2, CH3, para encerrar esta cadeia, este composto. Temos também a fórmula estrutural bond-line, que é conhecida como fórmula de bastão, onde o composto é representado por traços. Nesses traços fica subentendido o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Vejam que este composto é representado por 2 traços nesse formato, onde cada ponto é considerado um átomo de carbono. E finalmente nós temos a fórmula molecular. A fórmula molecular representa o número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio que está presente nesta molécula. Estes são os princípios básicos da química orgânica. Uma coisa que tem que ser sempre respeitada, nós não podemos nos esquecer jamais. Quantas ligações o carbono faz mesmo? Ele faz 4 ligações, gente! Podendo ser 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, 2 ligações duplas, uma simples e uma tripla, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre as características dos compostos orgânicos. Confira comigo aí na tela. São extremamente numerosos. Acredita-se que representam 80% de todos os compostos químicos, mesmo sendo formados por poucos elementos, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os mais presentes. Enxofre, halogênio, magnésio e fósforo, menos frequentes. Em função das propriedades químicas dos elementos que os constituem, geralmente há metais, é de se esperar que sejam, na maioria, compostos moleculares. Uma outra característica importante é que, já que são moleculares, apresentam temperatura de fusão e de ebulição relativamente baixas, ou seja, diante do calor, decompõem-se geralmente com muita facilidade. São combustíveis e inflamáveis. Em função da sua cadeia carbônica apresentar relativamente baixa polaridade, com o aumento da cadeia carbônica, tornam-se insolúveis em solventes polares, como a água, por exemplo. Geralmente não conduzem corrente elétrica, pois em meio aquoso não se ionizam e nem se dissociam. Daí as características então dos compostos orgânicos. E nosso próximo assunto, olha só, vamos aprender a classificar as cadeias carbônicas. Vamos conhecer um pouquinho sobre os principais tipos de cadeias carbônicas. Põe na tela pra gente. Vamos lá então, galera! Vamos falar sobre cadeias carbônicas, vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas agora aqui no Quimicando com Kaká, nesta aula especial de Introdução à Química Orgânica. Vem comigo! Uma cadeia carbônica pode ser aberta, também chamada de acíclica, ou fechada, também chamada de cíclica. Aberta é aquela que tem um começo e um final. Ou seja, ela não se fecha em um ciclo, como vocês podem observar nos nossos exemplos. Uma cadeia aberta pode ser normal ou ramificada. Quando uma cadeia é normal, ela não tem ramificações carbônicas. Lembre-se, nós consideramos ramificações em uma cadeia apenas átomos de carbono. Então,
tendo ramificações carbônicas, é uma cadeia ramificada. Possuindo um tronco único, será uma cadeia normal. A cadeia também pode ser saturada ou insaturada. Quando uma cadeia é considerada saturada? Quando ela apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Veja bem, se apresentarem ligações duplas ou triplas entre carbono com outros átomos, não entra nesta classificação. Ela não é considerada uma cadeia insaturada. A cadeia insaturada é aquela em que existem ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono em um determinado composto. A cadeia pode ser também homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é aquela que apresenta uma sequência de átomos de carbono sem nenhuma interrupção. Se houver um átomo estranho, que vai ser chamado de heteroátomo, interrompendo a cadeia carbônica, aí nós temos uma cadeia heterogênea. Se este átomo aparecer no final da cadeia carbônica, ela não é considerada uma cadeia heterogênea, é considerada uma cadeia homogênea. As cadeias carbônicas também podem ser cíclicas ou fechadas, sendo classificadas em alicíclicas e aromáticas. As cadeias alicíclicas seguem a mesma classificação das cadeias abertas. Elas podem ser normal ou ramificada. Normal não apresenta ramificações carbônicas, ramificada vai apresentar ramificações carbônicas. Ela pode ser saturada ou insaturada. A saturada apresentará apenas ligações simples entre os átomos de carbono. A insaturada apresentará ligações duplas ou triplas, ou até duplas e triplas entre os átomos de carbono. Já quando nós tivermos uma cadeia carbônica cíclica, sem nenhum átomo estranho interrompendo-a, nós temos uma cadeia homocíclica. Se tiver um átomo estranho interrompendo esta cadeia carbônica, nós teremos uma cadeia heterocíclica. Este átomo será chamado de heteroátomo. Agora, existe uma outra classificação também dentro das cadeias fechadas. São as chamadas cadeias aromáticas. Os compostos aromáticos são aqueles que possuem anel benzênico. O anel benzênico é uma estrutura que apresenta 6 átomos de carbono dispostos num ciclo com 3 ligações duplas intercaladas. Então, sempre que aparecer uma estrutura como essa, 6 átomos de carbono dispostos num ciclo com 3 ligações duplas intercaladas, nós temos o que conhecemos como anel benzênico, um composto extremamente importante, aliás, fundamental dentro da química orgânica. Ele pode se apresentar nesta forma ou nesta forma. Aqui nós temos então o chamado anel benzênico. Todo composto que possuir o anel benzênico será chamado de composto aromático. Os compostos aromáticos podem ser mononucleados ou polinucleados, dependendo do número de anéis aromáticos que existam nesse composto. Se tiver um único anel aromático, nós temos o composto mononucleado. Se tiverem 2 ou mais anéis aromáticos, nós temos o composto polinucleado. Os polinucleados, por sua vez, podem ser com núcleos isolados ou com núcleos condensados. Nos núcleos isolados, eles estão participando do composto, mas não estão dividindo nenhum carbono entre eles. Já nos compostos condensados, com núcleos condensados, eles terão carbonos em comum aos 2 anéis, ok? Então esta é a classificação dos compostos orgânicos em relação às suas cadeias. Uma característica bastante interessante que vocês vão ouvir falar na hora que estiverem fazendo os exercícios é em relação às chamadas cadeias alifáticas ou aromáticas. O que é considerado uma cadeia alifática? Cadeia alifática, ó, todas as cadeias que eu falei aqui são alifáticas, menos estas, ok? Então uma cadeia alifática é toda cadeia que não é aromática. Ela pode ser aberta ou fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Ela não pode ser aromática. Então toda cadeia alifática, aberta ou fechada, é aquela cadeia que não é aromática. Beleza, galera?
Uma outra classificação muito importante que eu vou pôr na tela para vocês agora, e eu quero que vocês prestem muita atenção, é em relação à hibridização dos carbonos. Carbono sp3, sp2, sp, ligação sigma e ligação pi. Confira comigo. Muito bem, meus queridos amigos, vamos falar agora sobre ligação sigma e ligação pi e também sobre hibridização dos átomos de carbono. Vamos conhecer um pouquinho o que significa isso, afinal de contas. A hibridização é o fenômeno através do qual nós temos a fusão de orbitais moleculares. Orbital S e orbital P são os mais comuns na química orgânica quando nos referimos ao átomo de carbono. Então existem, basicamente, para o nosso estudo aqui, 3 tipos de hibridização. A hibridização sp3, a hibridização sp2 e a hibridização sp. E olha só, é justamente desta forma que vai aparecer nos exercícios dos vestibulares. Aquele carbono que apresenta 4 ligações simples terá hibridização do tipo sp3. Veja que com 4 ligações ele apresenta 4 nuvens eletrônicas. Então ele se arranja espacialmente na forma de um tetraedro regular. Nós temos então a hibridização do tipo sp3, onde nós temos um orbital S e 3 orbitais P se juntando para que as 4 ligações possam ocorrer. Já quando nós temos um átomo de carbono com uma ligação dupla, nós teremos a hibridização do tipo sp2, ou seja, um orbital S com 2 orbitais P que se juntam para promover as 4 ligações, sendo que uma delas será uma ligação dupla. Já a hibridização sp ocorre em 2 casos. Quando nós temos o carbono fazendo 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Aí nós temos a hibridização sp, onde um orbital S acaba se juntando a um orbital P, deixando os outros 2 orbitais P totalmente puros. Então, o que nós devemos saber neste sentido em relação à hibridização? 4 ligações simples, sp3. Uma ligação dupla naquele carbono, sp2. 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples, sp também, ok? Quanto às ligações sigma e ligação pi, existem ligações que ocorrem ao longo de um mesmo eixo, tá? Ou seja, o átomo está ligado ao outro, né? A ligação ocorre ao longo de um mesmo eixo. Nós temos então a chamada ligação sigma. É uma ligação bem mais resistente, é uma ligação mais forte. Então a ligação sigma é aquela que ocorre ao longo de um mesmo eixo. A ligação pi é aquela que vai ocorrer ao longo de eixos paralelos. Imagine, por exemplo, o átomo de carbono aqui, ele tem 4 ligações, né? Uma pode se juntar à outra diretamente, né? Quando eu tenho 2 átomos um do ladinho do outro. A outra ligação ela tem que ser tensionada para ocorrer. Para que ocorra a segunda ligação tem que haver um tensionamento. Essa segunda ligação é chamada de ligação pi. Então, sempre que nós tivermos ligações simples, nós teremos ligações do tipo sigma. Quando tivermos uma ligação dupla, essa ligação dupla terá uma ligação sigma, que ocorre ao longo de um mesmo eixo, e uma ligação pi. Quando nós tivermos 2 ligações duplas, teremos 2 sigma e 2 pi. Quando tivermos uma ligação tripla, teremos uma sigma e 2 ligações pi. Então essas são as ligações sigma e ligações pi que ocorrem no átomo de carbono. Lembrando apenas que a hibridização pode ser do tipo sp3, sp2 e sp.
Vamos então com exercícios. Vamos fazer exercício então, galera, nesta super aula de Química Orgânica. Põe na tela o primeiro exercício pra gente aí. A estrutura apresentada a seguir corresponde à dipirona sódica, um analgésico e antitérmico amplamente prescrito por médicos. O número de átomos de carbono representados nessa estrutura é A9, B10, C11, D12 e 13. Muito bem, vamos então com a resolução deste exercício para vocês. Muito bem, a resposta é do número 1, alternativa E. Se contarmos todos os carbonos presentes na estrutura bondline, vamos perceber que existem exatamente 13 átomos de carbono. Vamos com mais um exercício agora. Põe na tela pra gente. Por volta de 1858 e 1861, os químicos Ferdinand Kekulé, Archibald Scott Cooper e Alexander M. Bluterov lançaram 3 postulados que constituem as bases fundamentais da química orgânica. A partir dos estudos das propriedades dos compostos de carbono, pode-se diferenciar claramente esta classe de compostos dos demais considerados inorgânicos. Com base nas principais diferenças existentes entre química orgânica e química inorgânica, identifique a única propriedade que corresponde aos compostos orgânicos em condições normais. Letra A, ausência de isomeria. Letra B, ponto de fusão alto. Letra C, composição elementar básica de enxofre e silício. Letra D, excelente resistência ao calor. Ou letra E, baixa solubilidade em água. Muito bem, põe na tela a resolução para a gente comentar. Como nós podemos perceber, com base nas principais diferenças existentes entre química orgânica e química inorgânica, vamos identificar a única propriedade que corresponde aos compostos orgânicos em condições normais. Eles terão baixa solubilidade em água, considerando o elevado caráter apolar dos átomos de carbono. Mais um exercício para a gente brincar aqui sobre classificação dos átomos de carbono agora, um exercício muito famoso que caiu no Enem. Bora lá! As moléculas de nanoputans lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura a seguir. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Nas mãos? Na cabeça? No tórax? No abdômen ou nos pés? Muito bem, galera, essa tá fácil, hein? Olha, tá fácil. Vamos então à resolução deste exercício. E a resolução deste exercício clássico do Enem, que apresentou pela primeira vez a estrutura dos nanoputans, que tem aí formas humanas. Nós podemos perceber que o carbono quaternário encontra-se nas mãos da figura apresentada. Muito bem, minha gente! Vamos encerrando mais um Quimicando com Kaká neste dia, com você aqui, nesta super aula de Química Orgânica. Voltaremos em breve com muito mais energia e orgânica e físico-química e inorgânica para você aqui no Quimicando com Kaká.